Fala, meus queridos alunos, tudo bem? De sexto ano, aqui é o professor Luiz Paulo, né? Seja bem-vindo aí na nossa videoaula. Essa é a nossa segunda parte aí da aula sobre as polis gregas, tá bom? Então vamos lá. A gente estava falando na aula passada aí destas rivalidades que ocorriam, né? Que acabavam ocorrendo entre essas cidades-estado, e aí era muito comum que dentro desses conflitos ocorressem aí várias guerras, né? E a gente pode citar uma dessas guerras, a chamada Guerra do Peloponeso, né? Então, essa guerra ocorreu entre a cidade-estado de Esparta, né? Os militares de Esparta, uma cidade-estado reconhecida pela parte militar, e a cidade-estado de Atenas, né? Então, isso ocorreu por conta, né, para ver quem teria o domínio, quem dominaria politicamente e economicamente aquela região chamada de Peloponeso. Então, esse conflito entre espartanos e atenienses, ele vai durar aí 27 anos de batalha, de guerra, de conflito, que vai do ano 435 a.C. até o ano 404 a.C., que vai acabar aí, claro, com a vitória dos espartanos, né? Os espartanos vão se sagrar aí vitoriosos, né, deste conflito, né? Haviam também, claro, né, nem só de conflitos, de guerra, as cidades-estados viviam, mas acabavam tendo, havia momentos ali de paz, de união entre essas cidades-estado, né, entre essas polis gregas, e um desses exemplos a gente pode falar quando ocorriam ali os chamados Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos, né, as Olimpíadas modernas, né, que nós temos hoje. O Brasil sediou também recentemente uma Olimpíada. Esses Jogos Olímpicos tiveram a sua origem lá na Grécia, né? E por conta desses Jogos Olímpicos, era um momento de trégua, de paz, né? Entre as cidades-estado, paravam, cessavam-se ali os conflitos, porque atletas vindos, né, de várias cidades-estado da Grécia percorriam ali um caminho para poder participar aí desses jogos, né? Segundo as tradições, os Jogos Olímpicos eles vão ter início ali no ano 776 a.C., ali no século 8 a.C., lá na cidade-estado chamado de Olímpia, na Grécia, né? Os jogos eles eram realizados lá na Grécia, né? Quando foi criado de cada 4 em 4 anos. A exemplo do que acontece hoje, né? Os jogos modernos também ocorrem a cada 4 e 4 anos. Na época, os jogos sempre ocorriam na cidade-estado de Olímpia, né? Em homenagem ao deus grego, né? Zeus, que era ali o deus dos deuses na Grécia, né? Os jogos, portanto, eles tinham um caráter esportivo e tinham também um caráter religioso de prestar ali homenagem a Zeus, né? Ao deus dos deuses. Na época dos jogos, que eram realizados ali, né? A cada 4 em 4 anos, sempre no verão, as guerras acabavam parando por 3 meses. Então, tinha ali um, um armistício, tinha um período ali de salvo-indulto, e nesta época eles faziam ali, assinavam tratados de paz para que os atletas de toda a Grécia pudessem percorrer, viajar em segurança até a cidade de Olímpia, onde era ali realizado e celebrado ali esses Jogos Olímpicos, né? A polis, a cidade-estado que desrespeitasse a trégua, ela era expulsa da competição e não poderia mais participar, né? Então, no início dos Jogos Olímpicos, só era permitido a participação de atletas ali da região, ali da parte geográfica do Peloponeso. Mais tarde, né, outras regiões da Grécia também acabaram sendo aceitas, ampliou-se a competição ali, os Jogos Olímpicos, e praticamente toda a Grécia começou também a participar aí desta competição. Um detalhe, né? Hoje nos Jogos Olímpicos, né, atuais, modernos, né, nós temos ali a presença de muitas mulheres, mas na época na Grécia, quando os Jogos Olímpicos foram criados, apenas os homens podiam participar e as mulheres não poderiam nem permanecer nas plateias, né, nem ali nas arquibancadas para poder assistir às competições. Então nós percebemos ali que naquele momento, né, a sociedade grega era uma sociedade patriarcal, uma sociedade eminentemente masculina, né? Os Jogos Olímpicos, portanto, ocorriam ali a cada 4 em 4 anos,
e tinham duração de 7 dias apenas, hein? Olha que curioso, uma semana apenas de competições, né? O primeiro e o último dia eram sempre conhecidos ali, ficavam para a parte das cerimônias religiosas, né? Que não é muito diferente de hoje, embora não tenha a parte religiosa, sempre as Olimpíadas elas são marcadas no primeiro dia pela, né, abertura, então aquele momento que todo mundo fica aguardando para a abertura dos Jogos Olímpicos, né? Acontece festivais, danças, e no final, o último dia também para o encerramento, então tem a cerimônia tanto de abertura como a cerimônia de encerramento. Isso é um pouco da tradição que ainda foi herdada ali dos gregos, né? Então, mais de 40 mil pessoas, né? Muita gente se dirigia à Olímpia, né? Durante as competições, durante essa semana de Jogos Olímpicos, seja para competir ou seja para poder assistir e torcer para a sua cidade-estado, né? Havia durante os Jogos o concurso de teatro, de dança, de música, além das competições esportivas. A exemplo do que acontecia na Grécia, por isso que hoje nós temos muitas competições como nado sincronizado, né? Ou nós temos aí a parte da ginástica artística, ginástica rítmica, que entra também na competição aí dos nossos jogos modernos, né? Em alusão aí às tradições dos antigos jogos criados lá na Grécia, né? Uma das provas mais famosas que eram conhecidas na época, né, de quando foi criado os Jogos Olímpicos lá na Grécia, era a competição do pentatlo. O pentatlo, né, onde os atletas disputavam 5 modalidades, né, salto, corrida, o lançamento de disco, o arremesso de dardo e a luta. Então perceba que nessas competições, nessas modalidades, nós encontramos boa parte dessas modalidades ainda nos Jogos Olímpicos modernos. Tinha também o chamado pygmy, que era uma modalidade muito parecida com o boxe, né? E também a corrida armada, né? Então, percebam que eles colocavam lá as armaduras e faziam uma corrida armada que exigia muita resistência do corpo, né? E nós sabemos aí que hoje nas Olimpíadas, na parte de atletismo, para fechar, para poder encerrar ali a competição olímpica, é feita, né, a maratona, né, mais de 40 quilômetros percorrido pelos atletas, né? As competições também serviam, né, durante os Jogos Olímpicos como forma de treinamento militar. Então, né, aquelas pessoas que participavam na época participavam com uma forma de treinamento. Por exemplo, o lançamento de dardo era extremamente importante porque os militares na época que participavam, os atletas, estavam ali praticamente treinando, né, como se arremessassem uma lança, né, no inimigo. Então, isso, as competições também tinham um caráter militar. Para o atleta, na época, a vitória era o maior momento de glória para ele e para a sua cidade-estado que ele estava representando. Os vencedores eram recebidos geralmente com festas, né, nas suas cidades-estado. Muitas vezes os atletas ganhavam uma estátua em homenagem lá na sua cidade-estado. Claro que até hoje, quando a gente fala de Olimpíada, né, nos esportes modernos, né, a medalha olímpica é sempre muito perseguida, muito esforço. Também hoje um atleta, quando ele recebe ali a sua medalha de ouro, de prata ou de bronze, é que ele conseguiu se destacar e é realmente tido como um grande sucesso e é também muito reconhecido pelo país que esse atleta também ganha a medalha, né? Esparta e Atenas eram as duas cidades-estado mais importantes ali praticamente da Grécia, né? Esparta foi fundado pelos dórios, né? Pelos povos chamados de dórios, lá na região do Peloponeso, aí por volta do século IX, né? 900 anos antes de Cristo. Os seus governantes submeteram a população masculina, ou seja, forçaram a população masculina que tivessem uma rígida disciplina militar, um treinamento militar muito forte, muito intenso, né? E eles mantiveram a cidade de Esparta isolada das demais outras cidades-estado da Grécia, né? Atenas já foi fundada pelos jônios, né, por outro povo, né? Também ali no século IX a.C., a 900 anos antes de Cristo, em uma região montanhosa conhecida como Ática.
Ao contrário de Esparta, que ficava no interior do Peloponeso, Atenas estava perto do mar e dispunha de um porto, né, um importante porto, né, de Pireu. Então, os atenienses eles praticavam ali muitas atividades mercantis, eram grandes navegadores. A proximidade do mar favoreceu, portanto, as atividades de pesca, de navegação pelos atenienses. Atenas vai se tornar um importante centro comercial da Grécia Antiga, também por conta ali da proximidade do mar, o que facilitava a entrada e a saída de produtos vindos não só de toda a Grécia, mas de todas as proximidades ali também do mar Mediterrâneo. Leônidas, né? Foi um dos reis de Esparta lá no século V a.C., né? Então, aqui atrás do professor, aqui nesse cenário, os 300 de Esparta, né? Representados aí pela história, no cinema. Então, Leônidas foi um destes reis, né? Ali por volta de 480 a.C., no século V a.C., os persas, eles tentaram invadir a Grécia, né, pela segunda vez, e lá na época Leônidas, né, e seus bravos soldados espartanos tentaram deter ali, né, impedir o avanço das tropas persas sobre a Grécia e principalmente sobre Esparta, né? Havia uma região geográfica ali chamada como o Desfiladeiro das Termópilas, né? Uma área que de difícil acesso, e ali se posicionaram os 300 soldados espartanos, a elite dos soldados espartanos, comandados ali pelo rei Leônidas, para tentar impedir o avanço, né, das tropas dos persas para adentrarem, né, uma região obrigatória de passagem para chegar à Grécia, né? A sociedade espartana estava dividida socialmente em três grupos, né? Os espartíatas, também conhecidos como os espartanos, os periecos e os ilotas. Professor, o senhor estava falando lá dos 300, mas não terminou. Então, gente, né? Claro que nesta batalha contra os persas ali, os 300 acabaram sendo derrotados, foram todos mortos pelas tropas persas, né? Os persas conseguiram, naquele primeiro momento, ter o êxito de invadir a Grécia e derrotaram, de fato, ali a elite da tropa espartana, né? Não era uma tarefa fácil, porque ali haviam 300 espartanos contra centenas de milhares, né, de soldados do grande Império Persa. Então eles acabaram não resistindo e perderam aí esta batalha, cujo rei era Leônidas, né, o líder militar máximo ali dos espartanos naquela batalha. Os espartíatas, né, os espartanos, eles eram a elite da sociedade ali, da sociedade espartana, da cidade-estado de Esparta, ou seja, era a camada social mais importante, né? Eles eram descendentes diretos dos dórios, né? Os fundadores de Esparta, eram grandes proprietários de terras, eram pessoas ricas, né? Eram tidas como os verdadeiros cidadãos de Esparta, né? Porque descendiam diretamente dos dórios. Eles representavam cerca de 10% apenas de toda a sociedade espartana e por isso se julgavam, né, se consideravam superiores aos demais cidadãos, ali, às demais pessoas que viviam em Esparta. Somente os espartanos, né, também conhecidos como os espartidas, podiam fazer parte da vida política, né, tomar ali suas decisões na vida política da cidade-estado de Esparta, né? Então eles participavam das assembleias, né, que realmente eram reuniões, e eles assumiam cargos de governo ali, cargos de chefia, de administração na cidade-estado de Esparta. Os espartíatas, né, eles eram criados desde pequeno para se tornarem guerreiros, para se tornarem grandes guerreiros ali. A missão principal deles, desde que eles nasciam, né, claro, quando esses eram homens, era para garantir ali a liberdade de Esparta, e na época a liberdade para os espartanos era sinônimo de treinamento militar de guerras, porque se eles fossem uma elite militar, se eles fossem uma cidade-estado guerreira, claro que eles teriam sucesso, muitas vitórias nas guerras, e não seriam ali
tornados escravos, não seriam dominados por nenhum povo, né? A partir dos 7 anos de idade, os meninos já eram afastados de suas famílias, de suas mães, e eram enviados para os quartéis militares, onde já começavam a receber treinamento militar, né? Uma introdução da vida militar. Até os 12 anos, eles se dedicavam apenas aos esportes e aprendiam ali valores como força, bravura, disciplina, solidariedade e amor à cidade, estado de Esparta. Então percebo que era extremamente rígido, né? Uma parte física muito grande, a parte psicológica toda voltada para a guerra. Quando este jovem, que desde os 7 anos estava, né, em treinamento, ele até os 12, quando ele completava 18 anos, ele enfrentava um rigoroso desafio, né? Um grande treinamento militar que incluía até mesmo levar chicotadas para poder aprender ali a suportar a dor, porque se ele estivesse, né, no combate, no campo de batalha, ele fosse ferido, ele não tivesse, né, o seu psicológico não se abalasse, se ele fosse ferido, ele não sentisse medo de morrer ou não sentisse a fraqueza para continuar ali no campo de batalha. Então vejam como que era duro esse tipo de treinamento, né? Dos 20 anos até os 30 anos, eles ficavam nos quartéis prontos para entrar em combate, né? Faziam parte ali da elite, faziam parte de uma parcela importante ali dos guerreiros, dos militares espartanos. Eles só eram liberados do serviço militar quando eles completavam ali 30 anos e ali eles eram considerados os verdadeiros cidadãos de Esparta. Então, desde os 7 anos treinando, passando por várias fases de treinamentos, servindo, né, por mais de 10 anos em guerras constantes, os espartanos, né, acabavam sempre se envolvendo, aí sim eles ganhavam a sua cidadania com 30 anos. No entanto, ele só deixava de participar ativamente das batalhas, ou ele realmente só deixava de ser, passava a ser dispensado da vida militar quando ele completasse apenas 60 anos de idade, né? Então perceba que esse treinamento todo, o homem ali na sociedade espartana, ele era realmente vocacionado para a parte militar, né? Para a parte da guerra. Os mais ricos, durante as batalhas, se deslocavam para as guerras a cavalo, né? Já os demais soldados, né, os mais pobres, chamados de hoplitas, faziam esta marcha aí para a guerra a pé. Por isso que até hoje, né, nos exércitos do mundo inteiro, e principalmente no exército brasileiro, nós temos aqueles que se deslocam, né, a pé, nós chamamos eles de infantaria. E aqueles que se deslocam a cavalo, claro que hoje, quando a gente fala de cavalaria, nós não estamos falando de cavalos, né? Mas estamos falando dos carros de combate, né? Conhecido também por tanques. Eles que hoje fazem parte aí desta cavalaria, né? Então, os hoplitas, eles usavam em combate na época um escudo de madeira e bronze, uma lança com mais de 2 metros de comprimento, uma couraça, né, de bronze para proteger o peito, as perneiras, né, para proteger ali toda a parte da perna, da canela, da batata da perna ali, porque eles poderiam levar uma flechada ou sofrer ali um golpe de adaga ou de espada, né? Então todo este material, esta espécie, né, de armadura que o soldado espartano usava na guerra, pesava praticamente 35 quilos. Então era muito pesado você se equipar, colocar todo este material, este armamento, essas couraças, né, o capacete ali, o elmo. Então perceba que o preparo físico dos espartanos tinha que ser muito, muito bom, porque senão eles não suportariam o peso de 35 quilos ali de equipamento, né? E aí a gente vai falar também agora sobre os periecos. Os periecos, eles eram homens livres, não eram escravos, né? Viviam ali na sociedade espartana e eles eram obrigados a se alistar no exército, né? Porque caso eles precisassem reforçar, né, as batalhas, ajudar ali no campo de batalha, enviando suprimentos ou ajudando a socorrer aqueles espartanos que estavam no conflito,
eles eram obrigados, né? E eles viviam na parte da periferia da cidade. Professor, o que é periferia da cidade? Às vezes eu ouço falar de periferia. Periferia já é a parte mais afastada do centro, né? Hoje, para a gente, periferia é sinônimo, às vezes, de pobreza, de falta de desenvolvimento, mas periferia, na verdade, na geografia, é que está ali ao redor, é o que está ao lado dos grandes centros urbanos. Então, eles viviam em casas menores, em áreas menos nobres, né? Os periecos não podiam participar do governo, da vida política, muitos só se dedicavam ao comércio, né? Eram comerciantes, né? Então, eles ajudavam ali na produção, né, dos produtos com a manufatura, né? Então, perceba que o artesão, aquele que fazia uma ferradura, aquele carpinteiro, aquele que construía alguma coisa com as mãos, como no caso dos periecos, era extremamente útil na sociedade espartana. Lembrando que o militar, né, o cidadão espartano, o guerreiro espartano, não podia utilizar aí as mãos para fazer esse tipo de serviço, porque era considerado uma atividade menor, uma atividade indigna, né? Os espartanos, a elite, né, da sociedade, só deveria utilizar a sua força e as suas mãos para as guerras, para o campo de batalha, né? E aí nós vamos ter também os ilotas. Os ilotas, que eram chamados também, né, foram prisioneiros de guerra durante as muitas guerras que os espartanos se envolviam com outras cidades-estado, e até mesmo fora da Grécia. Então nós vamos ter aí esses ilotas que eles eram prisioneiros, né, feitos aí como escravos. Os ilotas trabalhavam nas terras aí dos espartanos e eram obrigados a dar metade de tudo que eles produziam para esses espartanos, né? Então, esse fato, claro, que gerava revolta. Imagina você plantar, em vez de ficar para você, você, além de ser escravo do outro, tudo que você produzir, você ainda tem que dar metade para ele. É claro que isso gerava muitas revoltas, né? Então, a gente vai falar agora, né, daqui a pouquinho, um pouco mais sobre a organização política lá de Esparta, tá bom? Então, mas isso a gente vai falar numa próxima aula, né, na parte 3 aí desta aula, sobre a polis gregas. Então, espero que você tenha gostado. Não deixe de acompanhar ali a parte 3 aí desta aula, continuação sobre a nossa saga sobre as cidades-estado da Grécia, tá bom? Então, se você gostou, dá um clique aí, né, no joinha, dá um like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, aciona ali o sininho para que você possa receber sempre novas notificações, novas aulas. Quando o professor Luiz Paulo começar ali, né, a gravar novas aulas, você vai ter acesso. Eu espero que você tenha gostado bastante e agradeço, viu? Até a próxima aula. Um grande abraço.